Quer ficar bem informado sobre economia e negócios? Então assine a Revista Portuária. Entre em contato com a gente pelo site ou telefone e escolha o melhor plano para você. Revista Portuária, 10 anos de informação, economia e negócios. Olá, a Revista Portuária recebe hoje aqui no estúdio Caio César Santângelo. Ele é consultor da Unijúnior e nós vamos falar sobre varejo. Caio, seja bem-vindo ao nosso canal de TV online. Boa tarde, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui hoje, falando um pouquinho, desmistificando um pouco sobre a situação que eu varejo aí na situação do marketing. Então, para começar, o que é o varejo? Boa pergunta. Para falar de varejo um pouco, eu tenho que dar uma breve introdução sobre marketing, se vocês permitirem, O pessoal hoje acaba confundindo muito o que é varejo, o que é atacado, o que são esses intermediários de marketing. Então, dentro do contexto mercadológico do marketing, o varejo seria o intermediário responsável por fazer a venda direta ao consumidor final, a nós clientes. Enquanto que o atacado seria o intermediário que vende de empresa para empresa. Tá? Então, o marketing, o que é? O marketing, na concepção dos estudiosos de Kotler, seria o quê? Entender e atender o cliente, diferente do que muita gente pensa e confunde marketing com propaganda, Se eu perguntar para você o que é marketing, Patrícia, de repente, por não ser estudiosa da área, pensar, marketing o que é? É propaganda, é divulgar meu produto. E não, isso é uma parte muito pequena do marketing. O marketing é muito mais estratégico que isso. Pegamos como exemplo a Revista Portuária aqui, se falar o que seria o marketing seria uma filosofia de trabalho para entender e atender os clientes. Então, dessa filosofia de trabalho tem que estar muito bem incorporada desde o Carlos, presidente da empresa aqui, até o office boy aqui da Revista Portuária. Todos entendendo e atendendo muito bem esse cliente. Onde é que entra o varejo nesse sentido? O varejo seria um canal de distribuição do marketing que vai levar produtos e serviços para nós, clientes e consumidores. Ok, o varejo então pode ser uma atividade exercida não só ao vivo, digamos assim, por telefone, por catálogos e até pela internet. Pode-se praticar o varejo? Pode, exatamente, conhecido esse agora como uma modalidade muito atual como o varejo sem loja. Então são as franquias, o telemarketing, o televendas, essa venda por catálogos que muitas empresas estão utilizando agora, Avon e outras de cosméticos, e o próprio e-commerce, que seria a própria venda via internet, mas que não tem a presença física naquele momento. Então esse seria o varejo sem loja também. Então existem vários tipos de varejo. Quais os mais usados? Os mais utilizados são os hipermercados, que temos como exemplo aqui Angelone, Big, Carrefour. Teriam os supermercados, que teriam como exemplos aqui na região mesmo, o supermercado Xande, Mini Preço. As lojas de conveniência são um importante canal no varejo que estão se destacando muito agora. Teríamos as farmácias, teríamos os shopping centers, as vending machines, as próprias máquinas de venda são consideradas também como um intermediário, como um varejo também. Caio, e o varejo, falando hoje de uma forma abrangente, Brasil, isso é negócio pra gente aqui? Olha, as pesquisas, o professor Caio que está falando isso, a tendência, se nós puxarmos um pouco o que está acontecendo nos Estados Unidos, Europa, varejo é uma tendência mundial. O Brasil, como está um pouco atrasado em relação, um pouco mais atrasado em relação aos outros países do primeiro mundo, está engatinhando ainda nesse processo do varejo, está crescendo gradativamente e o varejo está impulsionando muito a nossa economia. Só para você ter uma ideia, só na área de supermercados o varejo representou em 2006, que é o último dado que a Nielsen tem, mais ou menos 6% do PIB total nacional. Só o faturamento do supermercado no varejo correspondeu a 6% do PIB. O varejo, só o supermercado, emprega mais ou menos 1 milhão de pessoas diretamente nos supermercados. O varejo representa mais ou menos 100 bilhões de faturamento no Brasil por ano. Então você vê a representatividade e a força do varejo no nosso contexto. Isso significa também mais emprego, Mais emprego, mais vendas, mais faturamento, mais produtos colocados no mercado, mais empresas vindo de fora aqui para dentro. Principalmente como o Brasil é um país de economia emergente, as grandes empresas, as grandes lojas de varejo estão vindo para cá, porque a nossa classe C e D se transformaram agora, algumas em B e C, então o poder aquisitivo aumentou muito, forçando com que essas empresas venham para cá e aproveitem esse nosso mercado consumidor em ascensão agora. Caio, falando um pouquinho varejo atacado, a diferença na questão de preço entre esses dois mercados é bastante diferente? Como é que é isso? Bastante diferente. Como o atacado na verdade, ele é um intermediário da indústria. As indústrias muitas vezes não têm a possibilidade de ter uma estrutura no local onde elas atendem, então acabam pegando um atacado para fazer a distribuição e a venda desses produtos ou serviços. Então, o preço de atacado seria mais ou menos 30% a 40% mais barato que no varejo. Só que o atacado ele não vai vender para nossos clientes consumidores, ele vai vender apenas nos supermercados, para indústrias, pessoas que têm o CNPJ. Daí, então, o varejo pode comprar do atacado, mas nós, pessoas, não podemos comprar do atacado. A essência do marketing seria essa. Tem atacados que vendem diretamente para a pessoa física, só que não seria uma operação correta.
Caio, e qual a principal dificuldade, a dúvida, tanto dos acadêmicos quanto da população na questão do varejo? Existe uma dúvida de saber o que é, como agir, como é que é isso? O pessoal hoje tem muita dúvida quando se fala em varejo, principalmente quem não é da área da administração, do marketing, o que é varejo, né? Eles ficam muito perguntando, professor, o que é varejo? A gente ouve isso nas revistas, a gente ouve no noticiário, e a gente costuma mostrar para eles na própria disciplina de marketing que, de acordo com o marketing, varejo é todas as empresas que vendem diretamente para o consumidor produtos ou serviços, através da venda direta ou através da venda das não lojas de varejo mesmo, como é uma modalidade que está crescendo muito agora nesse momento. Bom, Caio, então a gente vive do varejo, né? Pode-se dizer assim. Podemos dizer que vivemos do varejo, né? E essa é uma tendência para os próximos, podemos profetizar assim, 10 anos, o varejo cada vez mais se fortalecer na nossa economia nacional brasileira aqui. Está sendo muito incentivado. A título de curiosidade, a primeira loja de varejo no Brasil surgiu em 1906, foi as Casas Pernambucanas, através da parte de confecção. O primeiro supermercado que surgiu no Brasil foi o Vender Bem, isso em São Paulo em 1950, para você ter uma ideia como isso já vem um processo de 50 anos para cá, esse desenvolvimento e esse crescimento do varejo. Logo depois veio o Pão de Açúcar com uma pequena doceria, né? E hoje a gente veio esse império que é o Pão de Açúcar sendo um dos maiores redes varejistas do Brasil, faturando mais ou menos 17 bilhões aí de reais por ano. Bom, Caio, essa é a força do varejo. Pois é. Já aproveitando aí, falando sobre varejo e administração, mês de setembro, mês do administrador, então. Mês do administrador, inclusive hoje a revista Portuária vai estar cobrindo o evento no Shopping Itajaí aqui, né? Temos a palestra lá com o Luiz Carlos Prates, contamos com a presença de todos também. Se você permitir, a Univale, do dia 22 ao dia 25, terá a Semana CCA da Gestão, no qual terão palestras no dia 22, palestra com Luiz Carlos Prates também. Na terça-feira terão mini cursos para a comunidade, para os acadêmicos, para os profissionais empresários. Na quarta-feira vai ter uma palestra também com um profissional da Microsoft, que vai estar vindo aqui na Univale falar um pouquinho sobre a Microsoft, como é que é esse mundo competitivo dos softwares. E na quinta-feira, encerramento com o Donini, que é o presidente da Marisol, falando um pouquinho sobre o case Marisol. Como é que foi esse case de sucesso, empresa familiar, sucessão. Parece que vai ter até um desfile lá dentro, né, mostrando a coleção aí da Pacalolo, Rosa Chá dele, né? Então, a gente convida todos os empresários e que estão nos assistindo para prestigiar a nossa Semana CCA da Gestão. E quem quiser participar, como é que faz? Tem que fazer inscrição ou só chegar lá? Pode chegar lá, fazer na hora, ou uma inscrição no site www.univale.br/eventos. www.univale.br/eventos. Bom, Caio, e para os administradores, o que se tem para comemorar nesse ano de 2008 aqui no Brasil, falando economia, administração de empresas e tudo mais? Olha, a nossa classe, né, os administradores em si, estão começando cada vez mais a valorizar essa profissão, né? Para ser administrador não basta eu cumprir 4, 5 anos de faculdade ou universidade e pensar que eu vou ser o administrador, não. Para ser administrador tem que ser credenciado ao CRA, que é o Conselho Regional de Administração, né, que vai receber uma carteira valorizando a profissão e tendo a chancela do CRA que você está apto para ser o administrador. Quem sai da faculdade apenas é bacharel em administração e não tem o título de administrador de empresa. Muito breve, os formandos e formados de administração vão ter que fazer uma prova igual acontece na OAB. Né, para ser advogado tem que fazer a prova para testar a eficiência e eficácia do candidato, né, que quer assinar como advogado. O CRA também vai fazer essa prova muito em breve e é uma maneira de filtrar os melhores profissionais para administrar as empresas. Tá certo, então. Parabéns aos administradores, né? E muito obrigada pela sua participação aqui na Revista Portuária. Obrigado pela oportunidade, obrigado também para quem está nos assistindo agora. Tá, então, Revista Portuária, o seu canal de TV online.